que ele havia me dado ontem. E eu tinha, escrito num papel. Eu falei, opa, deixa eu ir atrás desse papel. Aleluias. E aí nós vamos ministrar nesse tema nessa noite. Aleluia. O tema da palavra nesta noite é desconstruir para estabelecer alicerces corretos. E aí eu fui para a palavra, fui buscar o significado de desconstruir. Desconstruir significa desfazer para construir. Olha que coisa linda. Desconstruir significa desfazer para construir o que está construído e estruturado. Olha que coisa, nem sempre o que está de pé está sob alicerces corretos. Então, muitas das vezes é necessário uma desconstrução, desconstruir, mesmo que tudo esteja de pé, para recomeçar em cima de um alicerce correto. Aleluia! Meu Deus! Desconstruir também aponta para desmontar, desagregar, apagar e remover. Existem também situações que a melhor coisa que tem é apagar para sumir de vez da nossa vista e do nosso pensamento para recomeçarmos sob um alicerce correto. Eu achei muito interessante. Desagregar, apagar, remover. Para que assim possa reconstruir sob um alicerce correto. Então, eu descobri em Deus que em algumas situações não é vergonha desconstruir. Não tenha vergonha de desconstruir algo que aparentemente está de pé. Desconstrua. Comece a reconstruir, mas sob um alicerce sólido. Aleluia! Olha que coisa que o Senhor, a partir de meio-dia e pouco, Deus começou a ministrar o meu espírito sobre esta palavra. Chego à conclusão que desconstruir algo é porque de tudo ainda há algo a ser feito. Deu para entender? Olha que coisa. Chego à conclusão que desconstruir algo é porque no fundo, ainda existe algo para se construir. Forte, né? Às vezes a pessoa olha assim, caramba, eu tenho que desconstruir, é isso mesmo? Mas não se desespere, porque quando há uma desconstrução é porque ainda existe algo para reconstruir. Ah, meu Deus do céu! Aleluia, é forte. Às vezes, procrastinamos e a situação piora. Tudo que você empurra com a barriga, a tendência é piorar. Mas se você é daqueles que olha a necessidade de uma desconstrução, e aí você desconstrói, você, apaga, é para apagar, vou apagar do mapa. Mas eu vou reconstruir de maneira sólida e concreta para a glória de Deus. Quantos estão me entendendo nessa noite? Aleluia! Só que às vezes
procrastinamos e a situação piora. E por que procrastinamos? Porque temos medo de enfrentamento. Então, às vezes, é melhor procrastinar do que enfrentar. Mas nesta noite, Deus diz: ei, se tiver que desconstruir, apagar, faça, porque no fundo, ainda resta uma saída. Dê um aplauso a Jesus. Oh, aleluia! Glória a Deus! Aleluia! O Senhor nos diz: não é o fim. Quando algo é desconstruído, não é o fim. Então você desconstrói para reconstruir, mas usando os materiais corretos. Existem pessoas que fazem sua casa, sua casa, mas olha que coisa, querendo economizar, aí vai lá, pega cimento de segunda, areia não sei da onde, resto de, ao invés de ser pedra, resto daquelas pedrinhas que eu não sei como é que fala, tipo um pó de pedra. O pessoal entende ainda de obra, ô glória. Pó de pedra. Pergunto, esta casa terá uma durabilidade, né, boa? Não. Por quê? Porque os alicerces da mesma foi feito de material que? De segunda linha. Chega uma hora que não dá mais para fazer remendos. Porque na hora que tiver que colocar a coluna, uma coluna mais resistente, a casa não vai aguentar. E a casa virá ao chão. Mas como o Senhor nos diz que não é o fim, então apaga tudo, desconstrói e começa um novo alicerce. Aleluia! Ser forte. Existem pessoas que perderam tanto que não existe desconstrução a ser feita. Olha que coisa. Existem pessoas que perderam tanto que não existe desconstrução a ser feita. Mas pare e veja sua vida, se ainda existe alguma coisa. Porque se você parar e analisar a sua vida e ver que ainda existe alguma coisa, é porque também existe ainda alguma coisa a ser reconstruído. Ou seja, Deus nos chama aqui, nos traz até esta casa para nos dizer o seguinte: mesmo que você venha ter que desconstruir, mesmo que você venha apagar, mesmo que você venha desmontar, ainda assim você pode recomeçar. Aleluia! Meu Deus do céu! Por isso que Deus nos convida a pararmos e darmos uma olhada em nossa vida. Porque se você observar bem, você verá que ainda tem alguma coisa lá que dá para você reconstruir. Amém ou não amém? Aleluia! Queridos, tudo pode ser mudado quando se olha para a vida e ainda consegue enxergar alguma coisa. Você crê? Aleluia! Alicerce fala de fundação. Se na fundação o material não foi o correto, lá na frente
haverá problema. Então, qual o conselho? Se agora não está bom, desconstrói, apaga, sabe? Começa a limar e começa a reconstruir em cima do alicerce correto. Amém ou não amém? Aleluia! Porque senão, lá na frente, vai dar problema. Por quê? Está insistindo em algo que precisa ser desconstruído. Gente, essa palavra é uma palavra muito forte e muito séria. Muitos nesses dias estão sofrendo em suas finanças porque não observou o material da fundação. Meu Pai, o próprio Brasil é fruto dessa verdade. Sofrendo em suas finanças. Assim também está associado a todas as áreas. Ou seja, existem pessoas que estão sofrendo porque não observou o material para a fundação. E assim algumas áreas da vida estão sofrendo por conta de um material ruim. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 7, versículo 24. Aleluia. Amém? E diz assim a palavra do Senhor: todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, correram os rios e assopraram os ventos e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve as minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre areia. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Queridos, às vezes insistimos em estabelecer alicerces em estruturas desestruturadas. Às vezes a gente insiste em estabelecer alicerces em estruturas desestruturadas. Do tipo, você está vendo que o negócio não vai, mas você insiste em estabelecer uma estrutura em cima de algo que está desestruturado. Como que isso vai vingar? Me fala em nome de Jesus. Não tem como. E assim é a vida. Muitos estão vivendo o fruto dessa verdade. Por quê? Porque insiste em estabelecer algo em que o fundamento, a estrutura, a base já está desestruturada há muito tempo. Meu Deus! Mas hoje nós teremos a oportunidade de estabelecer os alicerces corretos. Posso ouvir amém? Muitas das vezes, a vontade de acertar é tão grande que não pensamos nas consequências.
A vontade é boa, a intenção é excelente, meu Deus. Mas, por querer acertar, o que me importa é acertar. As consequências depois a gente vê. Esse é que é o perigo. Esse é que é o problema. Porque faz as coisas, mas depois a conta chega. E quando a conta chega, você tem que pagar. Meu Deus. Os ventos da vida vêm. Ouça. Os ventos da vida vêm. E quando eles chegam, não há estrutura que suporte. Meu Deus. Versículo 25. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Então, os ventos vêm. Os vendavais da vida se apresentam. Só que Jesus, ele nos alerta sobre o que ou que tipo de alicerce estamos construindo nossa casa, nossa vida, nossa família, nossa vida profissional. Então, o Senhor, ele vem e nos alerta. Quando ele nos dá esse tema, desconstruir para estabelecer, aleluia, com um alicerce correto. Então, quando o Senhor nos dá esse tema, ele na verdade está nos alertando para podermos observar que tipo de material estamos usando para preparar o alicerce. E aí a gente não entende, por conta do material. Nossa casa pode ser desestruturada, nossa vida, nossa família, vida profissional, vira uma coisa de doido. Mas vai olhar, é o alicerce, é o material. O material que está sendo usado não está dando a resposta esperada. Obrigado, Espírito Santo. É muito importante que observemos onde temos estabelecido os nossos alicerces. Isso é muito importante. Qual é o tema da palavra? Desconstruir para estabelecer alicerces corretos. Há momentos em que temos que parar de fazer reparos e estabelecer alicerces corretos. Sabe o tapa-buraco? Quebrou ali, você vem com uma massa, passa. Pega uma tinta, lixou, né? Pintou, beleza. Passa mais um pouco, mais outra coisa que tem que fazer. Só que o Senhor fala para nós assim, ó. Muitas das vezes fazer os reparos é a própria procrastinação. Eita lelê. Muitas das vezes os reparos tipificam a procrastinação. Só que o Senhor nessa noite fala para nós, ei, para de fazer reparos e comece a estabelecer os alicerces corretos.
Porque se uma vez o alicerce estiver correto, vai vir a chuva, vai vir o vento, vai vir tudo, mas a casa permanecerá de pé. Aleluia! Quando eu cheguei nesse ponto, o Espírito Santo me lembrou algo tremendo. Abra sua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 1. Aleluia. E diz assim: houve um homem de Ramataim Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, Efrateu. E este tinha duas mulheres. O nome de uma era Ana e o da outra Penina. E Penina tinha filhos, porém Ana não os tinha. Subia, pois, este homem da sua cidade de ano em ano, a adorar e a sacrificar ao Senhor dos exércitos. Então Eucana, de ano em ano, ia sacrificar ao Senhor dos exércitos em Siló. E estavam ali os sacerdotes do Senhor, Rofini e Finéias, os dois filhos de Eli. E sucedeu que, no dia em que Eucana sacrificava, dava ele porções a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos, e a todas as suas filhas. Porém, a Ana dava uma parte excelente, porque amava a Ana, embora o Senhor lhe tivesse cerrado a madre. E a sua rival excessivamente a provocava, para irritar, porque o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E assim fazia ele de ano em ano. Sempre que Ana subia, à casa do Senhor, a outra a irritava, por isso chorava e não comia. Ouça, durante anos, Ana estava estabelecendo o fundamento, a base, em cima de pranto e de choro. Todo ano, de ano a ano, Eucana subia com suas mulheres e seus filhos, porém Ana estabelecia o fundamento, estabelecia a base em cima de pranto e choro. Fundamentos assim, queridos, não perduram, não tem consistência. Olha que o Espírito Santo fala, Jesus amado. Fundamentos assim, em cima de choro, de pranto, não perduram, não tem consistência. E eu pergunto, em cima do que você está estabelecendo sua casa, sua vida, sua família? Em cima do que? Meu Deus! Porque dependendo daquilo que você está usando para estabelecer, isso não vai durar por muito tempo e também não vai ter consistência. Não vai ser sólido. Vai ser como que? Gelatina. Né? A gelatina até durinha, ela balança. Ela é dura, porém balança.
Em cima do que você está estabelecendo? Versículo 8. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Ouça. Nunca, vou repetir, nunca estabeleça sobre fundamentos humanos, pois eles não resistirão os ventos da vida. Qual era o vento da vida de Ana? Ana não tinha filho. E durante anos, ela estava fundamentando a esperança dela em coisas humanas. Ela olhava para o marido: meu marido pode me dar tudo. Ele me dá atenção, ele me dá uma porção excelente, mas aquilo que eu mais quero, ele não pode me dar. Então não estabeleça sobre fundamentos humanos. Forte isso, né? Meu Deus! Porque eles não resistirão os ventos da vida. Versículo 9. Então Ana se levantou depois que comeram e beberam em Siló. E Eli, sacerdote, estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Ei! Ana ia de ano a ano. Seu marido de ano a ano ia sacrificar. Porém, quando Ana entendeu que ela não poderia estabelecer sobre alicerces humanos, ela se levantou. E o Senhor nesta noite nos conclama: levante-se! Levante-se! Aleluia! Levante-se! Precisamos nos levantar hoje e fazer diferente. Faça diferente. É para desconstruir? Desconstrói. Prepare a fundação. Vai lá, cava. Vai ter que cavar um buraco. Vai ter que ter material de primeira. Aleluia. Você vai estabelecer a armação dos ferros. Não pode ser qualquer ferro. Tem que ser o ferro. E você vai preparar tudo de novo. E você vai começar a reconstruir em cima de algo sólido. Aleluia! Desconstrua hoje os alicerces construídos na areia. Amém, queridos? Aleluia! Versículo 10. Ela, pois, com a amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: ah, querido, oh meu Deus do céu. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho homem, ao Senhor o darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Aleluia! Você entende agora? Porque não podemos estabelecer sobre
fundamentos humanos. Porque tudo que estabelecemos, o fundamento precisa ser Deus. O fundamento precisa ser Deus. Para que assim o que for estabelecido volte para Ele. Esse negócio de estabelecer sobre Deus, mas Ele não tem participação, não rola. Tem que estabelecer nele e voltar para Ele. Olha que coisa linda. A mulher não tinha filhos, mas ela falou: se o Senhor atentar, se o Senhor lembrar, se o Senhor me der um filho, homem, eu vou devolvê-lo. Esse é o problema. Dia 24, nós faremos 28 anos de casados. Quando a gente entendeu que quando é estabelecido sobre Ele, tem que voltar para Ele. Você está entendendo, querido? Tem que voltar para Ele. No nosso relacionamento não é mais o que eu entenda, o que eu entendo, nem o que Ele entende, mas é o que o Senhor diz a respeito. Você está entendendo o que eu estou falando? Meu Deus! Vou dizer algo para vocês, filhos. Conviver comigo é uma bênção. Porque eu sou... Pastor já é mais na dele. Ele é centrado, eu sou descontrolada. Mas como o relacionamento, quando Jesus entrou na parada e desconstruiu o que era em cima de areia e começou a construir em cima dele, mesmo eu sendo assim, o nosso casamento, Ele reconstruiu. Então volta para Ele. Vocês estão entendendo o que eu estou pregando essa noite? Aleluia! Tem dia que eu não estou a fim de conversa. Pastora! Eu não sou santo. O santo está sentado à destra de Deus. Amém ou não amém? Aleluia! Só, né? Não. Conviver comigo é uma bênção, querido. Só que tem uma coisa. Nós decidimos estabelecer o fundamento sobre Ele. Então, se está sobre Ele, tem que voltar para Ele. Sendo do meu jeito, sendo do jeito dele, o casamento não nos pertence, pertence a Ele. E aí, ele sabe conviver comigo. E eu aprendo a conviver com Ele. Porque se até hoje a gente está aqui, pura e graça de Jesus, filho. Que bota uma, né? Quer as coisas, tipo assim, de um mês, já nasceu. E põe ele, mas assim. Só Deus para dar 28 anos, filho. Porque se Deus não tivesse nessa parada, não tinha 28 anos, nem aqui, nem na China. Amém ou não amém? Aleluia! Então, tudo que estabelecermos, o fundamento precisa ser Deus. Amém? Porque assim, o que for estabelecido, volta para Ele. Ouça. O que Ana declarou, ela diz assim: mas a tua serva
deres um filho homem, ao Senhor o darei todos os dias de sua vida. E eu não esqueci, quando ainda a pastora Fátima, hoje apóstola, ela disse: hoje não mais chefe e Fátima, hoje é Paulo, Jesus e Fátima. Ele é o fundamento. Ele é o fundamento. Então eu tenho aprendido que Jesus, para tudo na nossa vida, precisa ser o fundamento. Aleluia! Ouça, aquele que for estabelecer, precisa entender o que isso significa. Amém, queridos? Vocês precisam entender o que significa: ao Senhor o darei todos os dias da minha vida. O sonho dela era ter um filho, e depois ela ia dar para Deus. Do tipo, fui mãe, mas agora eu não vou ficar com aquilo que eu pedi. Ei! Todas as coisas, queridos, em nossas vidas, começa a compreender: não é teu, é do Senhor. Não é teu, é do Senhor. E aqui eu entro na conclusão. Então virá o vento e baterá com ímpeto contra aquela casa, e ela não caiu. Veio o vento bate com ímpeto sobre aquela casa, e a casa não caiu. Por isso, não tenha vergonha para desconstruir e para estabelecer algo. Amém ou não amém? Não tenha vergonha não. Minha avó falava assim, ó: pior coisa que tem é roubar, o quê? E não poder carregar. Isso sim é vergonha. Mas uma vez que você desconstrua algo segundo Deus, mete bronca, filho. Pega a marreta, senta o pau, bota tudo no chão e estabeleça de maneira correta. Você pode dar um aplauso ao Senhor? Aleluia! No sábado passado, preparando a palavra da ceia, ao meu espírito veio esta palavra: coragem e confiança. Quando Deus solta algumas pérolas, é porque Ele está nos preparando para alguma coisa. E Ele diz: coragem, filha, esta é a palavra de 2017, coragem e confiança. Você vai ter que ter coragem para enfrentar as coisas, mas também você não pode esquecer de que você precisa confiar nele. Coragem, confiança. Meu Deus. Não se envergonhe se você tiver que desconstruir para construir sobre os alicerces corretos. E hoje, Deus nos leva, na verdade, Ele nos faz pensar. Essa mensagem é uma reflexão para você parar, analisar a sua vida, ver como que você até aqui
construiu as coisas, e aí você começa a trazer à tua memória que tipo de material que você usou para a fundação, para o alicerce. Deus, na verdade, nos trouxe aqui para nos fazer pensar e analisar. Peraí, estamos há tantos dias para o mês de dezembro, e hoje eu descubro que eu construí coisas em cima de alicerces furados. Mas nesta noite, o meu Senhor, o meu Pai, aquele que me ama, aquele que cuida de mim, me traz uma revelação sobre que é necessário desconstruir para reconstruir sobre alicerces corretos. E se Deus solta esta pérola, é porque em determinadas áreas de nossas vidas construímos sobre alicerces furados. E aí agora é você e Deus. Aleluias. É você e Deus. Mesmo sentado, sabe? Fecha teus olhos. Comece a reavaliar a sua vida. Até aqui você está estabelecendo tua vida em cima de qual alicerce? Quais foram os materiais que você usou? Porque quando a chuva vem, quando o vento vem, quando as circunstâncias aparecem, vem cá, você construiu uma determinada área da sua vida, porque alguém falou algo, alguém te prometeu, o que foi? E agora, você olha, o alicerce, você descobre que o material não era o correto. Mas todas as vezes que Deus nos dá a oportunidade de analisarmos alguma coisa, é porque ainda há jeito. Todas as vezes que Deus nos faz pensar sobre algo, é porque ainda há jeito. Tem jeito. Tem jeito. Mas da maneira correta. Tem jeito. Da maneira correta. Tem jeito. Tem jeito. Aleluias. Oh, começa a orar, queridos. Começa a falar com Jesus. Pai, em nome de Jesus. Senhor, eu ministrei a tua palavra. E eis aqui o teu povo, eis aqui os teus filhos. Estamos praticamente às portas do último mês do ano, Senhor. E hoje, Tu nos traz aqui para nos dizer que é necessário desconstruir para estabelecermos sobre alicerces corretos. Isso significa que levantamos, construímos coisas sobre bases e fundações incorretas. Por isso, meu Deus, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós. Às vezes queremos as coisas para ontem. Não pensamos nas consequências. E a conta chega, meu Pai. Mas nessa noite, Senhor, oh meu Deus, venha tratar conosco. Fala ao nosso coração. Toma nossas vidas, Senhor.
Oh, Pai, eu sou grata pela tua palavra. Oh, aleluia. Eu sou grata pela vida dos teus filhos que aqui estão, que ouviram, Senhor, essa palavra. Oh, Deus, há saída. Há uma saída. Há uma saída. Senhor, nós não vamos mais procrastinar. Nós não iremos mais empurrar com a barriga. Nós não vamos mais ter medo de enfrentar e dar de cara, Senhor, com os materiais, oh Deus, de segunda linha, que foram usados, oh Deus, nas bases, Senhor. E hoje, as bases estão ruindo. Mas assim como Ana, que se levantou e foi à tua casa com uma motivação diferente. Oh Deus, nasceu o menino Samuel. E o nosso Samuel vai nascer, Senhor. O nosso Samuel vai nascer, Pai. Porque só foi Ana mudar o discurso, tirar o choro, o pranto, oh Deus, da convicção dos alicerces. E ela começou a abrir os seus lábios, e ela falou o que angustiava, e ela abriu o seu coração. E o Senhor manifestou a sua glória, Senhor. E o Senhor manifestou a sua glória. E hoje, meu Pai, os teus filhos estão aqui para estabelecerem alicerces corretos, Senhor. Senhor, não iremos mais sair metendo os pés pelas mãos, porque agora sabemos que a conta chega, e quando a conta chega tem que ser paga. Por isso, meu Pai, em nome de Jesus, prepara-nos, Senhor. Prepara-nos, Senhor. Dá-nos entendimento, sabedoria, para olharmos para os materiais daqui para frente e ver além daquilo que aquele material nos mostra, Senhor. Em o nome de Jesus, toma nossas vidas em tuas mãos. Te pedimos perdão, meu Pai. Oh Deus, porque às vezes nos achegamos, pedimos, mas na hora de dar o controle ao Senhor, o controle é retido. Mas nesta noite, oh meu Deus, que cada um de nós façamos como Ana, que pediu o filho e o devolveu ao Senhor. Em o nome de Jesus. E por causa da sua obediência, a tua palavra diz que ela teve filhos e filhas. Oh, meu Deus! Ela teve filhos e filhas, Senhor. Por isso, ó Pai, no nome de Jesus, nos abençoe, Senhor. É para desconstruir, é para apagar, nós iremos fazer, Senhor. Mas faremos da maneira correta, recebendo de Ti o material correto, para a glória do Teu santo nome. Você pode dar um aplauso ao Senhor? Aleluia! Glória a Deus! Amém, queridos? Aleluias! Louvado